A respeito de Enoque e Elias, não é a minha opinião, a Bíblia é clara. Irei explicar melhor o volume 23 para quem não entendeu. 1 Coríntios 15 verso 50. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Se Enoque e Elias têm que morrer na terra, então eles são carne e sangue, porque o que pode ser matado é a carne e o sangue, e eles estão vivos e não podem estar em um corpo de carne e sangue, já que estão nos céus. Irmãos, eu não estou falando inglês, tente compreender o que estou dizendo. Eu estou usando as palavras da Bíblia para desmascarar essa teologia do engano que afirma essas coisas. Carne e sangue não entram no reino dos céus, esse corpo nosso é corrupto, e se ficar diante da glória dos céus, irá dissolver. Se Elias e Enoque têm que morrer na terra, isso significa que os seus corpos não foram transformados. Se formos interpretar dessa maneira, então eles são meros homens mortais que não estão nos céus, mas que pertencem à terra, porque só existem dois lugares onde a pessoa não morre, que é a vida eterna no céu, e o lugar onde o bicho nunca morre e o fogo que nunca se apaga, que é o inferno. O único lugar que habita pessoas de carne e sangue é esse planeta, a terra dos seres mortais, onde insetos, plantas, animais e pessoas morrem, por isso que não é o jardim do Éden, porque lá é o lugar onde não existe morte, só a vida eterna. Se Enoque e Elias têm que morrer, então significa que eles são mortais e não pertencem nem ao céu e nem ao inferno por serem lugares onde ninguém morre. Por isso que eu acredito que as duas testemunhas são duas pessoas mortais, e não dois homens que estão no céu, há mais de 2000 anos gozando da eternidade. Deus não irá transformar o corpo de Enoque e Elias em corpos mortais de sangue só para morrerem nas mãos do anticristo. Transformar os corpos gloriosos de Enoque e Elias em corpos carnais, é rebaixá-los a um estado que não há necessidade de fazer isso, porque Jesus se rebaixou ao se tornar carne e sangue para vir à terra, viver como um homem limitado, mas era necessário, porque ele tinha que morrer por todos nós para salvar a humanidade. Filipenses 2:7. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Jesus foi o único que se rebaixou a se tornar carne e morrer por nós. Ninguém mais irá descer do céu, e morrer por nós no mundo, porque as duas testemunhas irão morrer pelo povo, porque irão pregar para eles. A Bíblia não fala que é Elias e Enoque, essa fantasia foi criada, e irei provar na Bíblia essa farsa. Alguém disse que as duas testemunhas estão diante de Deus no céu, e afirma que é Elias e Enoque. Zacarias 4 verso 11. Respondi mais dizendo-lhe, que são as duas oliveiras à direita e à esquerda do castiçal. Observem que o profeta Zacarias, ao ter a visão, não sabia do que se tratava. Em nenhum momento ele viu homens, ele viu duas oliveiras, uma à direita e a outra à esquerda, e no meio o castiçal. Em nenhum momento ele viu dois homens, até porque se ele tivesse visto as duas testemunhas, ele não teria perguntado o que era. Se ele soubesse que eram homens, não teria perguntado quem são as duas oliveiras. Na verdade, ele viu dois pés de oliveira e um castiçal, e ficou sem entender. Zacarias 4 verso 12. E respondendo-lhe outra vez, disse, que são aqueles dois ramos de oliveira, que estão junto aos dois tubos de ouro, e que vertem de si azeite dourado. Mais uma vez ele perguntou ao anjo a respeito dos dois ramos. Se fosse homens ele não teria perguntado, se fosse as duas testemunhas ele saberia, e não perguntaria, ele iria reconhecer Enoque e Elias e não insistiria para o anjo explicar. Mateus 17 verso 4. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui, se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés, e um para Elias. Perceba que mesmo sem conhecer pessoalmente Elias e Moisés, Pedro já sabia quem era Moisés e Elias. Acredito que essa revelação foi através do Espírito Santo. Essa aparição de Elias e Moisés não significa que eles irão retornar à terra. Foi apenas uma aparição de dois homens que não podem mais morrer, por terem alcançado a vida eterna. Deus permitiu deles visitarem Jesus. Isso não significa que as almas retornam para a terra depois da morte. Isso é espiritismo.
e também não significa que voltarão em carne e sangue. Isso é reencarnação que está no Espiritismo, hinduísmo e outras religiões que acreditam em reencarnação. A Bíblia não dá espaço para essas doutrinas. Hebreus 9 verso 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo, embora Enoque e Elias subissem para o céu sem provarem da morte, temos que lembrar que eles têm que reencarnar em um corpo de sangue, o que fortalece a doutrina da reencarnação, porque os corpos desses dois homens são eternos, o que significa que não têm o corpo mortal, eles estão vivendo eternamente no céu, o que significa que não podem morrer. Deus não irá rebaixar os seus corpos. Só teve um homem que se humilhou a isso para morrer de morte de cruz, se fez servo e se limitou a homem mesmo não tendo pecado. Ele fez por amor, e porque era necessário para salvar a humanidade. Deus não irá rebaixar mais ninguém do céu em corpos de carne para sentirem as mesmas dores do seu filho. Se Deus quisesse que o patriarca Enoque morresse, não teria levado ele vivo ao céu, já que Enoque era idoso e com os seus 365 anos de idade, Deus poderia deixar ele morrer de velhice, mas não permitiu. Se Deus quisesse que o profeta Elias morresse, teria deixado Jezabel matá-lo igual ela tinha feito com muitos profetas de Deus, mas Elias tinha medo de morrer, e Deus o poupou de passar por isso. Ele poderia ser um dos mártires, mas isso não fazia parte dos planos de Deus. Enoque e Elias foram dois homens que agradaram a Deus, e o presente que receberam foram não experimentarem as dores da morte, e ainda se livrarem desse corpo carnal de sofrimento, e jamais Deus irá fazer com que esses dois homens que lhe obedeceram, percam o estado glorioso de seus corpos se fazendo corpos carnais e mortais. Deus não faz isso, uma vez que ele transforma o corpo mortal em corpo glorioso e imortal, ele não tira essa graça. Se Elias e Enoque forem obrigados a morrerem só para experimentarem da morte, a igreja teria que morrer antes e não ter os seus corpos glorificados ainda vivos, porque Elias e Enoque experimentaram dessa graça antes de Jesus arrebatar a igreja, porque Elias e Enoque eram os símbolos da noiva de Jesus no Antigo Testamento que não morreram, mas subiram vivos e tiveram os corpos glorificados. Isso que aconteceu no Antigo Testamento na vida desses dois homens, foi apenas uma pequena amostra que Jesus irá fazer com a igreja, no Antigo Testamento, antes da graça do Calvário ser derramada. Dois homens experimentaram essa nova transformação em seus corpos. Eu digo que isso foi apenas um pingo da graça, mas com o sangue santo derramado essa graça aumentou. Não será apenas dois homens que terão os seus corpos transformados, mas uma multidão de crentes dos quatro cantos do mundo, que terão os seus corpos transformados em novos corpos. Isso em relação aos vivos quando Jesus voltar, já que os que se foram ressuscitarão primeiro. Zacarias 4 verso 11 ao 14. Respondi mais dizendo-lhe, que são as duas oliveiras à direita e à esquerda do castiçal, e respondendo-lhe outra vez disse, que são aqueles dois ramos de oliveira que estão junto aos dois tubos de ouro, e que vertem de si azeite dourado. E ele me falou dizendo, não sabes tu o que é isto? E eu disse, não, Senhor meu. Então ele disse, estes são os dois ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. O anjo disse que as duas oliveiras simbolizam os dois ungidos. O que Zacarias viu foi dois ramos de oliveira que simboliza os dois ungidos, e o castiçal que estava no meio das oliveiras simboliza Deus. Por isso que o anjo falou que os dois ungidos estão diante de Deus, porque uma oliveira estava à direita e a outra oliveira à esquerda do castiçal, as oliveiras sendo representada pelos dois ungidos, e o castiçal sendo representado por Deus. Assim como Daniel viu os quatro animais que simbolizavam os quatro reinos, e João viu a besta que simbolizava o reino do anticristo, esses dois ramos na visão são as duas testemunhas. Então fica claro que Zacarias não viu as duas testemunhas na visão, mas viu as duas oliveiras representando os dois ungidos. Se o anjo tivesse mostrado os dois ungidos, teria revelado seus nomes ou o Espírito Santo teria falado quem eram, assim como Pedro, que através do Espírito Santo soube que aqueles dois homens que apareceram a Jesus eram Elias e Moisés. Zacarias, por ser um profeta de Deus e ter o Espírito Santo em sua vida,
iria saber através da revelação quem eram as duas testemunhas. Se fosse Elias e Enoque seria revelado, assim como foi revelado para Pedro. E se lerem em Zacarias capítulo 4 verso 1, antes do anjo revelar as duas oliveiras, ele fala de Zorobabel. Ele revela quem era o grande homem de Deus, que estava colocando as suas mãos na obra de Deus. Se o anjo revelou que esse homem era Zorobabel que fazia grande obra, é claro que revelaria os dois nomes das duas oliveiras se fosse Elias e Enoque. Mas sabe por que Deus não revelou que era Elias e Enoque? Porque se tratava do futuro, e os nomes de ungidos que vão nascer no futuro só Deus sabe. Pela tradução da Bíblia NVI, Zacarias 4 verso 14, então ele me disse, são os dois homens que foram ungidos para servir ao soberano de toda a terra. Esses dois homens foram ungidos para servir. A palavra servir significa alguém que vai trabalhar para Deus na terra. Assim como Jesus se tornou carne e sangue para servir o povo, os seus discípulos também serviram e eram de carne e sangue. Nenhum ser do céu desceu na terra para servir a não ser Jesus, o único. Os restos que serviram ao reino de Deus foram os discípulos que eram homens de carne e sangue, e depois que eles morreram, deixaram outros fazendo os seus trabalhos. A igreja primitiva fez o mesmo trabalho, e todos que foram levantados para o serviço de Deus eram de carne e sangue. Nenhum outro homem do céu teve que descer para fazer esse trabalho. Deus não precisa mandar alguém do céu para pregar. Ele capacita os mortais da terra que são fracos e limitados para que o seu nome seja glorificado. O versículo 14 fala que dois homens irão servir. Essa palavra vem de servo. E aonde estão os servos que colocam a mão no arado na obra de Deus, se não forem os que habitam na terra? Os servos estão na terra para servirem e trabalharem na seara. Os que estão no céu, estão em descanso. Eles não precisam vir aqui para trabalharem, porque já fizeram a sua parte. Outros afirmam que Moisés irá vir no lugar de Enoque. Este também já fez a sua parte na terra, tirou o povo do Egito e foi o mediador da antiga aliança. Cumpriu a sua missão, e merece ter o seu descanso. Chega de sofrer. Apocalipse 11 verso 3 ao 4. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. A palavra diante de Deus, a pessoa pensa que tem que estar no céu. Essa palavra é para o futuro que é a graça. E estar diante de Deus? É estar perto dele e em comunhão, santidade e na oração entrando em sua presença. O véu do templo se rasgou. Para estar diante de Deus não precisa estar no céu. Em oração sentimos a sua presença, mesmo ele estando nos céus e nós na terra. Nós estamos diante de Deus mesmo estando na terra, porque o seu Espírito Santo está na terra, e quando oramos ele fica perto. Estamos diante dele, e pode ficar mais perto quando ele habita em nós. Falarei da minha experiência no mundo espiritual, para explicar os corpos de Elias e Enoque. Elias e Enoque não são mais carne e sangue para morrerem na terra. Quando entramos em dimensões espirituais, tem que acontecer duas coisas conosco. Ou o nosso corpo morre para o espírito entrar, ou o nosso corpo tem que ser transformado, porque temos que morrer para entrar no céu. Porque o nosso corpo só pode viver de 70 a 80 anos, e o céu é um lugar eterno. Até para ir para o inferno o corpo tem que morrer, porque é um lugar eterno, embora seja de sofrimento. Quando se fala em dimensões espirituais, o próprio nome já diz que é espiritual, e não um mundo material igual ao nosso. Se o lugar é espiritual, então é eterno. O lugar material já é um lugar que tem tempo de validade onde tudo apodrece e deterioriza. É um lugar para todas as coisas que viram o pó. O carro é comido pela ferrugem, o dinheiro pelas traças, os animais e seres humanos pela terra, a casa pela atmosfera do tempo, e os móveis são comidos pelos cupins. As coisas da terra não podem ser levadas para o mundo espiritual, por fazerem parte do mundo da matéria. O nosso espírito, por ser eterno, pode ir para qualquer dimensão do mundo espiritual, mas a carne pertence ao mundo material, e não pode passar para o outro lado, a não ser que passe por um processo de progressão corporal. Por isso que acredito que quando Elias e Enoque saíram desse planeta Terra,
Eles passaram por essa progressão, que é a transformação do corpo por outro corpo melhor. Se eles entraram em outra dimensão espiritual, significa que eles não são mais desse mundo, e se não são desse mundo, os seus corpos também não são os corpos desse mundo. Os corpos desse mundo são de carne e sangue, mas os corpos espirituais de outras dimensões não são desse mundo. Os corpos carnais são do mundo da matéria, que é o nosso planeta. Já quem não faz parte do nosso planeta, faz parte do mundo espiritual. Então fica difícil acreditar que dois homens que moram na dimensão espiritual, voltarão a fazer parte desse mundo e morrerão como se pertencessem à Terra. Só para vocês verem a gravidade disso, no mundo da bruxaria, eu ouvi falar de bruxos que foram para o inferno em corpo, não em espírito fazendo a projeção astral, mas para entrarem no inferno em corpo. Esses feiticeiros tiveram que fazer um preparo espiritual, porque a carne não pode entrar no mundo espiritual. Qualquer matéria, se entrar ao inferno, se dissolve pelo calor. Esse preparo no corpo é uma imitação do que Deus fez no corpo de Elias e Enoque. Se para entrar no inferno precisa de um corpo resistente ao calor, e às pressões do inferno que despedaçam os ossos, imagine entrar no céu, que é um lugar glorioso e santo. Se Elias e Enoque virão para a terra morrer, então os seus corpos não são eternos. E se os seus corpos não são eternos, então eles não estão no céu. E se os corpos de Elias e Enoque são de carne e sangue, porque eles têm que morrer na terra, o único lugar que eles estão só pode ser na terra, porque o único planeta biológico onde habitam os seres vivos de carne e sangue é a terra, porque a morte do corpo carnal só existe em nosso planeta. Nos lugares espirituais não existe a morte do corpo carnal, porque a carne não habita em outros lugares, a não ser aqui na terra. Se Elias e Enoque têm que morrer na terra, então eles não estão em nenhuma habitação espiritual, só podem estar na terra. E Elias e Enoque, por serem mortais segundo os estudiosos, já que eles irão morrer, então estão na terra, porque em nenhuma outra dimensão espiritual habita os seres de carne. Mas também chego à conclusão de que eles não estão na Terra, porque nesse mundo temporário, o máximo que as pessoas vivem são 70 a 80 anos, e já se passaram mais de 2000 anos que Elias foi arrebatado, e se ele estiver na Terra, já está com mais de 2000 anos de idade, e ninguém vive todo esse tempo na Terra. Enoque também foi arrebatado há 3000 anos atrás, e se estiver na Terra, já está com mais de 3000 anos de idade. E ninguém vive essa idade na terra. Se Elias e Enoque estivessem na terra, já estariam mortos, porque já se passaram muito tempo. Lembrando que Enoque já estava com 365 anos quando foi arrebatado. Então eles não estão na terra, porque já se passaram muitos anos. E chego à conclusão de que eles estão na eternidade, já que se passaram mais de 2000 anos e eles ainda estão vivos. E como já tem mais de 2000 anos que esses dois homens foram arrebatados e eles estão vivos, isso significa que os seus corpos não são de carne, mas corpos eternos por viverem mais de 2000 anos. As duas testemunhas irão morrer na terra, porque os seus corpos são de carne e sangue, e os corpos de Elias e Enoque são eternos. Elias e Enoque não são as duas testemunhas, porque eles têm mais de 2000 anos que não estão mais na terra, e se fossem de carne, eles estariam com as suas idades muito avançadas e com as suas peles muito enrugadas. Como eu acredito que as suas juventudes foram conservadas na eternidade, eles não são de carne e sangue. O diabo não pode dar a vida eterna, igual como Deus deu ao corpo de Elias e Enoque, mas o diabo pode transformar o corpo carnal em um corpo não glorificado, mais um corpo materializado em um corpo mais resistente ao fogo e às pressões do inferno. E assim o feiticeiro entra, e esses corpos são tão resistentes que não entra faca. Já me falaram que um feiticeiro levou uma facada e a faca entortou, e não causou nenhum ferimento, e até vidros esses feiticeiros comem, e a boca não corta, porque os seus corpos foram materializados em corpos resistentes. Os corpos que Deus transforma em um estado melhor, não volta a ser mais aquele corpo decadente. Mas esses corpos não ficam para sempre, e toda vez que para adquirir um desses corpos, o feiticeiro tem que fazer um tipo de ritual muito humilhante, assim como Deus purificou os corpos de Elias e Enoque para poderem entrar no céu.
O diabo faz o ritual inverso. Em vez de purificar, ele submete o feiticeiro à sujeira, podridão, cadáveres e outras coisas humilhantes. Deus transformou o corpo de Elias e Enoque em glória, e os purificou do pecado terreno, porque para entrar no céu, tem que passar pela última purificação, mesmo vivendo uma vida santa. O fato de estarmos em um mundo material pecaminoso, não nos livra do pecado que nos cerca. A gente lava as nossas vestes, mas antes de entrar no céu, Deus faz a lavagem profunda para que sejamos dignos de entrar no céu. Isso acontece quando morremos, e a nossa alma vai para o céu. Mas se tratando de Elias e Enoque, a purificação foi tanto na alma como no corpo, já que eles subiram em carne. Nós não pertencemos a esse mundo, por isso somos chamados de loucos por revelarmos essas coisas que não pertencem ao nosso mundo, mas pertencem a outro mundo invisível. Se não pertencemos a esse mundo, temos que ser diferentes ao povo que habita nesse mundo. Somos extraterrestres, o povo estranho que não pertence a esse mundo. As pessoas falam muito de extraterrestres, que são aqueles seres carnais, mas os extraterrestres são os espíritos malignos. A palavra extraterrestre significa fora da Terra, ou algo extra que está na Terra. Em outra linguagem, significa aqueles que estão na Terra e não fazem parte dela. Nesse caso, a igreja é algo extra que está na Terra e não faz parte dela. Os anjos também, por serem do céu e não da Terra. 1 Pedro 2 verso 11. Amados, exorto-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências da carne, as quais combatem contra a alma. Somos forasteiros nesse mundo, embora vivamos nele, não o pertencemos, somos extraterrestres, o povo que se veste estranho às vestiduras dos que pertencem a esse mundo. Os nossos comportamentos são diferentes dos habitantes desse planeta. Temos visões do mundo espiritual que os habitantes desse planeta não têm, e assim somos chamados de loucos. Deus abençoe a todos vocês. Amém.